Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mentalidade em Ação, onde sucesso, performance e saúde mental se encontram. Hoje temos um convidado super especial, Flávio Maneira. Já atuou aí há 27 anos em grandes empresas de saúde. Hoje, professor excelente, Obrigado. palestrante e escritor aqui de um livro que depois você conta pra gente como que foi essa Perfeito. trajetória. Seja muito bem-vindo. Verônica, eu que agradeço. Parabéns aí pelo teu programa, pelo Obrigada. podcast. Eu sempre falo que é muito nobre a causa da gente compartilhar conteúdo, né? Muito, muito. Eu acho que é muito nobre. Então tem meu respeito e minha admiração só para você prover conteúdo para as pessoas, porque é através disso que a gente fica melhor. Exatamente. Eu falei que esse ano de 2026 eu vou entregar o máximo de conteúdo Legal. que eu puder, Legal. porque eu acho que esse processo de conscientização é muito importante. Exatamente. E o podcast tem um propósito, não é só o conteúdo, é a prática em si. O que eu posso fazer com isso no meu dia a dia, né? No meu dia a dia profissional, no meu dia a dia na vida como ela é, para que isso também não tenha, eu preciso parar para exercitar, ou eu preciso parar. Não, o que eu posso fazer no meu dia a dia que eu vou exercitando e vou praticando para minha evolução e para o meu crescimento. Perfeito. Prazer imenso estar aqui. Prazer meu. O nosso tema hoje, ele é importante porque eu falo muito sobre performance emocional inteligente. O quanto as nossas emoções e os nossos comportamentos, pensamentos interferem nas nossas decisões, nas nossas ações. E no mundo corporativo, a gente sabe que isso é decisório, né? Isso tem um impacto muito importante. Por isso que o autoconhecimento, o desenvolvimento em si, da gente estar aprimorando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento é constante, de forma constante, Perfeito. é muito importante. E aí me surgiu a ideia, e acho que você é uma pessoa muito especial para falar sobre isso, vieses cognitivos. Sim. Né? Importantíssimo. Tem um nome meio estranho, parece que as pessoas, muita gente pode não conhecer com este nome. Então vamos começar você já desmistificando isso, já trazendo esse conceito. Boa. E depois eu quero que você me conte qual é o viés que você mais enxerga no seu dia a dia de trabalho. Legal, muito bem, muito bem. Prazer estar aqui mais uma vez. Pessoal, prazer vocês que estão nos assistindo. Esse é um papo que eu adoro ter, né? É conversar sobre cérebro, mesmo porque eu sempre falo o seguinte, você é seu cérebro, né? Então não é desejável conhecê-lo, é fundamental. Porque toda decisão nossa, ela começa e termina no sistema emocional, né? Então toda decisão. Mas Flávio, a decisão racional, tudo bem, a origem dela foi no emocional, ela passa por um processo cognitivo, mas ela finaliza também no processo emocional. Você é estudiosa tanto quanto eu nisso, sabe bem disso. Então eu acho que a primeira coisa é essa, você conhecer um pouquinho mais sobre a natureza do nosso encéfalo vai fazer com que a gente tome melhores decisões, porque você vai ter mais conhecimento. Vieses é um outro termo que não dá para separar vieses do ser humano, desde que o cérebro nasce. A gente tem 300 mil anos de biológicos aí de cérebro, só que o ambiente mudou profundamente. E o ambiente impacta diretamente em tudo que a gente faz. A gente sabe disso, o nome disso é epigenética, a gente vai entrar um pouquinho nesses aspectos. Mas, resumidamente, eu falo o seguinte também, Verônica, não existe cérebro performático. Você falou, né? Claro que a gente vai para um tom no mundo corporativo, no profissional, você seja empreendedor, você trabalhe para uma empresa. Mas eu sempre falo o seguinte, não existe cérebro performático na vida profissional se ele não for performático na vida pessoal, porque é um só cérebro. Não se separa. Não se separa. E até a década de 80, 90, e às vezes até hoje, algumas pessoas falam, não, quando você chega no trabalho, é outra pessoa. Exato. Problema de casa fica em casa, quando você chega em casa, problema do trabalho fica no trabalho. Então, mas não dá. Não funciona assim. Não funciona assim. Então eu acho que o teu trabalho para clarificar isso é muito importante para falar, gente, regulação emocional é o começo de tudo. É o começo de tudo. O cérebro, ele busca duas coisas, sobrevivência. Então, o que eu sempre falo? O cérebro não foi feito para buscar a verdade. O cérebro foi feito para buscar a sobrevivência. E aí a verdade, ela é questionável quando a gente estuda vieses. Porque ele é formado, biologicamente ele é formado, a predisposição disso é baseado nos órgãos dos sentidos. A gente tem os órgãos dos sentidos onde tem input. Então vou rapidinho contar um exemplo. Vamos lá. O cérebro ele foi feito para receber informação, processar e reagir. Isso. Então, nosso cérebro, vocês estão recebendo informação, estão ouvindo, processando e reagindo. Quando acontece isso, é uma série, são múltiplas áreas que estão em ação. Praticamente o cérebro todo quando a gente fala do aspecto comunicacional. Dentro desse processo, existem dois ambientes que são muito importantes. Qual que é? Como eu falei, o primeiro é um ambiente externo.
Então, a luz de onde você está, a poluição sonora que você está ouvindo esse podcast, todo o estímulo que está em volta de você quando você está fazendo algo, no caso, ouvindo o podcast Mentalidade em Ação. Quando você está aí no Mentalidade em Ação, o ambiente é determinante para o processo cognitivo do teu entendimento do que a gente está conversando aqui. Exato. Isso serve para tudo. Então esse é o número 1. O outro que a gente pouco pensa é relacionado ao ambiente interno. O que é o ambiente interno, Verônica? O nosso corpo. E o nosso corpo, e aí é tudo que tu faz com o teu corpo. Sim. Então eu tô falando de alguns aspectos. O primeiro, tudo que você coloca para dentro do corpo e tudo que você faz com o seu corpo. Então, primeiro, alimentação. Eu tive uma aula de microbiota, eu fui para a Singularity University em 2019 fazer uma imersão em futuro. Tive aula com o Ray Kurzweil, que vale a pena depois conhecer quem é. Ele tem alguns livros interessantes. Um é How Create a Mind, Como Criar uma Mente. Ele é o precursor da inteligência artificial, ele foi engenheiro do Google de inteligência artificial há décadas atrás, é um cara brilhante. E ele tem um livro chamado A Medicina da Imortalidade. O Ray Kurzweil, só existe comando de voz por causa dele. Então, assim, quando a gente faz comando de voz, existe por causa desse cara. Eu assisti ele quase perto, que nem eu tô aqui com você. Eu tava aqui, ele tava na minha frente dando uma aula para 50 pessoas. E foi brilhante. E dentro desse processo interno, que é o nosso corpo, e nessa imersão, eu tive uma aula de microbiota. Eu conheci um pouco de microbiota, mas não tão profundamente. Microbiota é teu intestino. E falam assim, intestino e cérebro, falam que o intestino é o segundo cérebro. Depois dessa aula eu disse que não, que pra mim não tem nem divisão. Intestino e cérebro é a mesma coisa. Junta tudo. Porque tudo que tu coloca de comida, de nutriente no teu intestino, ele vai impactar algumas enzimas e alguns neurotransmissores e alguns hormônios, e é muito rápido. Isso envolve o processo de construção de repertório, de aprendizado, tudo. Então, vou dar um exemplo. E humor. Humor. A emocionalidade nada mais é do que um pico e vale de humor. Quando é um pico muito grande ou um vale muito grande, aí precisa de um especialista para identificar esse padrão. Isso. O cérebro é padronizado. Isso. E aí, diante disso, vários estudos, e ao longo da minha carreira aí, dentro do mundo corporativo durante 27 anos, eu saí faz pouco tempo, cuidava de áreas específicas, em especial a área de treinamento da equipe de vendas, da força de vendas, enfim. Quando você treina uma equipe, coisas muito complexas, né? Quando você treina uma equipe para um procedimento, para um equipamento de procedimento cirúrgico ou para uma medicação de alta complexidade, a pessoa tem que ter conhecimento de aula médica, da doença, do tratamento e da fala sobre aquele medicamento para uma classe médica. Isso é um exemplo. Aquelas pessoas que comiam melhor do ponto de vista nutricional aprendiam melhor. Que bom que você Porque falou. A regulação emocional, ela parte de uma inteligência nutricional. E o que eu falo inteligência nutricional? Então, para resumir, para fazer um caminho para vocês. Se você come nutricionalmente bem, você vai ter melhor regulação emocional. Se você faz atividade física, isso é básico, tá? Músculo é ouro pro cérebro, pessoal. A cada 10 anos a gente perde massa magra. O que a gente tem que conseguir é diminuir esse declínio de massa magra, porque cérebro e massa magra, cérebro mais performáticos tem um IMC melhor, ou seja, mais massa magra. Não tô falando para ficar forte, mas tô falando para ficar funcional. E o terceiro é sono. Se a gente pegar esses 3 elementos para você melhorar a performance cerebral, o que mais tem na população mundial em grandes metrópoles, as pessoas não dormem bem do ponto de vista de qualidade, as pessoas não comem bem do ponto de vista nutricional e as pessoas não estudam. E aí, quando eu falo estudar, é processo de aprendizagem, tá? Se colocam em ambientes e em processos. E treinam, né? E mantêm a massa magra. Então, eu diria que são 4 elementos fundamentais, que é a aprendizagem constante, atividade física do ponto de vista de cuidado com o teu músculo, com o teu corpo, que tem a ver com comida, tudo tem a ver com comida e sono. Sim. E aí a gente vai ter um cérebro que vai performar mais, que vai regular a energia, porque falam assim, o que é o papel do cérebro? Sobrevivência. Para isso ele precisa economizar energia. Economizar, eu nem gosto desse termo, mas eu gosto de distribuir de acordo com o esforço que a gente dá. Então a distribuição de energia é de acordo com o que a gente faz, pensa, a forma como que a gente vive. A gente sempre fala que para mudar um hábito, eu preciso... a mudança de um hábito é fundamentalmente aonde esse hábito acontece do ponto de vista de ambiente. Sim. Você quer mudar um hábito, você tem que mudar o ambiente onde aquele hábito acontece. Em todos os aspectos, né? Eu tô falando tanto relacional com pessoas, como de coisas físico, que a gente faz. Ambiente físico, sim. E os vieses, eles...
Recentemente eu fui palestrar para uma empresa sobre vieses, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber de origem ele é um processo que tem um lado positivo, que é economizar energia, que é fazer com que a gente tenha mais eficiência para ter uma resposta rápida. O nome disso é heurística. Agilidade mental. O nome disso é heurística. Heurística é atalho mental. Então, isso é construído. O Damásio, ele tem... Eu adoro o Damásio, né? Acho que todo mundo tem que estudar Damásio. Se você digitar no YouTube Antônio Damásio, que é uma referência no papel das emoções e neurobiologia das emoções, você vai ter brilhantes aulas e falas dele de graça, né? Ele já palestrou em TEDx, enfim, é um cara brilhante. Tem alguns livros, A Estranha Ordem das Coisas, enfim, vale a pena, Erro de Descartes, vale a pena conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho mais Damásio, fica como dica aí para você. Como referência. Quando você... a construção do vieses, ela é baseada em condicionantes biológicas e culturais e de etnias. Então, um exemplo, aonde você... Vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Para quem você que tem religião, que tem alguma religião, a tua religião está intimamente ligada aonde você nasceu. Se você nascesse em outro país, você ia ter outra religião. Você nasceu nesse país, onde teve uma formação cultural, onde foi instalada essa religião. Isso serve para tudo, tá? Para questões ideológicas, para tua filosofia de vida, para teu princípio. Tudo depende da geografia, da onde você nasceu. Esse é o primeiro ponto. Então ele fala, certas condicionantes biológicas estão certas e erradas até certo ponto, porque cada ser humano, singularidade, tem uma cultura diferente, uma etnia diferente, uma formação psicológica familiar diferente, porque a tua criação de pai e mãe, ou dentro do teu núcleo familiar, vai impactar diretamente os teus vieses. Uma formação sistêmica ali, né? Uma formação sistêmica que é baseada em significado na construção sua de memória. Então a gente tem uma memória sendo formada através de crenças e vieses, os dois entram, experiências que alguém da tua família vai te passando e você acredita que aquilo é verdade. E pode não ser, né? A verdade é super questionável, a gente sabe disso. Tem 50 tons de cinza, já tô fazendo propaganda do filme. Tem uma coisa interessante quando a gente fala de viés. Se você pegar os esquimós, eles... Isso é viés, tá? Os esquimós, assim como quem mora no deserto, conseguem enxergar milhões, não, tô exagerando, mas dezenas de tons de cinza e de branco. Por causa da sobrevivência, ele precisa ver o urso polar. Se a gente for, que nasceu aqui no Polo Norte, ficar lá vendo neve, a gente vai ver só um tom de branco, porque a gente não tem esse viés. Agora, o esquimó, ele nasceu ali. Ele foi treinado. Ele foi preparado para ver por uma questão de sobrevivência. Então, ele tem que tomar uma decisão rápida, por isso que ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. Isso serve no deserto também. O tom de areia do deserto, da cor, ela modifica de quem é originário de lá. As blue zones também, aí que tem várias. Então, esses vieses a gente cria para proteção. Proteção. Só que aí no mundo corporativo, Verônica, ele veio e atrapalhou tudo, né? Isso que eu já pensei, já fui aí, né? Ele veio para proteção. É para proteção, para economia de energia cerebral, para que a gente possa ter agilidade para decisória naquilo que realmente é importante. Eles simplificam decisões. Então, se eu colocar os aspectos positivos, ele simplifica economia, energia, gerencia energia, acelera respostas, né? Então, tu vai ter que pensar numa resposta rápida de uma pergunta. A grande chance de uma resposta rápida, ela tá enviesada. A gente vai falar depois no segundo bloco o que fazer, né, para diminuir vieses. E eles reduzem a complexidade. O mundo tá muito complexo. Então, o viés, em termos positivos, simplificam decisões, economizam energia, aceleram as respostas e reduzem a complexidade. O ponto negativo dos vieses que a gente vê no mundo corporativo: distorcem percepções. Distorção, julgamento errado. E ele prejudica, na minha opinião, esse é o principal, ele prejudica decisões. Contratação, por exemplo. Hoje a IA, ela está ajudando o processo de contratação diminuindo viés. Por quê? Porque ela não tem viés humano. Eu estou usando bastante, né? Então, vou dar um exemplo. Eu fiz uma curadoria de uma empresa que começou uma operação no Brasil, chama Head Up. É um capacete de estimulação transcraniana por fotobiomodulação. Para que é isso? Para enxaqueca, crise de enxaqueca, você diminui o fármaco. Começaram a operação no Brasil, uma empresa brasileira. A gente fez o lançamento com um monte de psiquiatra, neurologistas especialistas em dor. Então, para enxaqueca, depressão, é preconizada por uma série de coisas. São feixes de luz
que vão passar a barreira hematocefálica com uma precisão muito grande. Então, é um capacete que você coloca, você vai ficar um tempo de acordo com a dosagem, é nanômetro que a gente fala, é menor que infravermelho. E é brilhante isso. Por quê? Porque você vai diminuir fármaco. Então, uma pessoa com crise de enxaqueca sabe. Eles começaram a operação, o presidente da empresa me chamou e falou, Flávio, a gente vai montar a operação. Eu quero montar a equipe. O primeiro contratante que a gente fez, o processo de seleção, o gerente dessa empresa, para minimizar viés do presidente e a tomada de decisão da empresa, a primeira coisa que a gente fez, a gente mandou o perfil da vaga, você conhece isso, o perfil da vaga, colocamos no LinkedIn, mandamos no Red Network e recebemos 1 milhão de currículos. Só que a gente pediu, propositalmente, aqueles currículos que atendiam o perfil, a gente pediu para as pessoas mandarem vídeo. Foram 19 currículos. Recebemos centenas. Tá. 19 tinham o perfil da vaga, de acordo com os critérios que a gente colocou. A gente pediu vídeo. Vídeo de até 2 minutos para a pessoa se apresentar. Por incrível que pareça, tá, pessoal? Comunicação, eu sempre falo que é a principal competência do ser humano. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente vai fazer a nossa passagem, a gente se comunica. Tem que fazer isso. E comunicação são 3 aspectos que também podem ser enviesados. Tudo pode ser enviesado. Então, os 3 aspectos o teu corpo fala. Então, postura, a gente não é educado a treinar isso. O teu corpo fala. O segundo aspecto é voz, que é tom de voz. Prosódia é o nome disso. Velocidade, ritmo, entonação. Dá significância emocional. Baseado como que era a comunicação da tua mãe e do teu pai. Ou o ambiente familiar, né, no caso. Então, putz, a pessoa era um ambiente mais frenético. Era um ambiente mais calmo e por aí vai. E o terceiro elemento comunicacional é o que se fala. É o significado da palavra e a concordância. Isso é comunicação na sua totalidade. Principal competência do ser humano. A gente só tá aqui por causa disso. E porque a gente aprendeu a contar a história. E aí, diante disso, a gente pediu o vídeo. Dos vídeos que a gente recebeu, Verônica, eu diria que excelentes, nenhum. Nenhum vídeo excelente. Porque a maioria da população humana, se eu perguntar pra você, se apresenta em 2 minutos, não sabe. Falta estratégia para se apresentar em 2 minutos. Por uma construção de uma série de barreiras comunicacionais enviesadas. As pessoas, o terceiro medo da humanidade é falar em público. Não é por medo do falar em público, é por medo do julgamento de quem está te assistindo. Tem uma série de questões por trás. Tem validação, pertencimento. Projeção. Né? Projeção. E aí, para concluir essa parte, quando a gente pegou e mandou o vídeo, a gente escolheu os 3 melhores vídeos. E aí a gente manda, foi entrevista, e teve o processo, e teve um case que a pessoa tinha que apresentar. Então foi parte online e parte presencial. Eu peguei o vídeo, os candidatos finalistas, a gente mandou um questionário com uma boa anamnese, perguntando quem é seu pai, o que seu pai e sua mãe faziam de trabalho, aonde você nasceu, que cidade você nasceu, um monte de perguntas. A gente pega essas perguntas, quem era o pai e a mãe dessa pessoa, onde ele nasceu, me conta um pouquinho qual é a tua formação, onde você estudou, nome da escola. Me fala, essa pessoa no caso nasceu em Minas Gerais e depois mudou para Brasília e depois mudou para São Paulo. Então a formação dela tem a participação de 3 estados, culturas diferentes. Pegou esse vídeo, pegou todas essas respostas desses candidatos e a gente joga para uma IA. Aí joga para a IA o perfil da vaga e o desafio do mercado. Ela pega o desafio do mercado desse produto, ela pega o perfil da vaga desse candidato e pega quem era aquela pessoa. Ela dá uma resposta sem viés, dizendo, olha, o pai dessa... No caso, a pessoa que entrou, o pai ou a mãe, trabalhavam no Banco do Brasil. Ele estudou numa escola boa, uma escola de educação boa. Se eu não me engano, Marista, se eu não me engano. Então, isso teve uma educação, para aquela época, acima da média. Teve uma família estruturada. Depois fez uma formação, aí ele pega como que estava a economia do Brasil naquela época. Ele faz um diagnóstico baseado em dados, e aí entra uma coisa que a gente está trabalhando agora, que é dado trust. A gente fala assim, o mais importante o que é? Data driven? Não é mais, agora é data trust, porque a gente tem muito dado, a gente tem muita informação. E aí como que a gente valida essa informação para ver se ela é confiável? Então, a era da informação da IA é baseado em data trust, né? Dado confiável. Essa é a nova hype aí. Dado confiável, porque a gente tem um volume de informação muito grande. E o cérebro não foi preparado para isso, por isso que tem o viés. Sim. Ele fala assim, cara, tenho que tomar a decisão, me dá esse dado. Aí tem viés da confirmação, tem uma porrada de viés, a gente pode falar de alguns. Mas em resumo essa pessoa entrou, quando ela entrou, tá até hoje na empresa fazendo um brilhante trabalho. Quando ela entrou, a gente mandou esse relatório, porque o relatório foi a decisão do presidente do comitê para falar quem que a gente vai escolher. Então, um relatório profundo. Ele falou, olha,
Diante disso, o percentual de assertividade... Parece aquele filme que vai ficar com Polly, não sei se tu viu. Esse filme é brilhante, que tem um cara que ele fica estatisticamente fazendo probabilidade. É mais ou menos isso. Você que viu vai lembrar disso, que é uma cena engraçada. Então, imagina o seguinte, a pessoa recebeu o presidente da empresa junto com o comitê, analisaram todo aquele perfil e falaram, olha, como que a gente toma uma decisão menos enviesada? Porque se for a decisão pessoal, vai ter viés numa contratação. Não tem como não ter viés. Sim, tá, entendi. Tá, Ou seja, a IA vem para ajudar a gente também nessas questões relacionadas a diminuir muito o viés e ajudar a tua tomada de decisão baseado em dados que foram tirados, né? Tá, mas aí agora eu tô com uma pergunta aqui atrás, né, aqui comigo. Como é que fica a coisa da relação, da intuição, da empatia? Isso, ótima pergunta. Ótima pergunta. Da empatia, da escuta. Ótima pergunta, sim. Relação? Como que fica, então? Aí entra aquilo que eu te falei. Eu diminuo o viés, mas eu retiro algo a minha capacidade de intuição. Que também é dado. Que também é dado. Subjetivo, porque você vai diminuir subjetividade, mas a subjetividade acontece. Vou dar um exemplo. Se o presidente, por isso que foi a entrevista final presidencial, aí entra a singularidade humana, entra a percepção humana. Ufa! Porque senão, porque fala assim, olha, os 2 finalistas tinham perfil para vaga. Vou dar um exemplo. Os 2 finalistas tinham perfil para vaga. Então vamos imaginar, e o percentual entre eles ficou muito pequeno. Ou seja, chegaram em 2 bons candidatos finais. Quem que vai ser a decisão final? Do humano. Do presidente do comitê. E, aliás, a mulher de RH que entrevistou também, psicóloga, ela falou exatamente o que você falou. Ela falou, isso me ajuda muito, mas não é o final. O final tem que ser olho no olho. Exatamente. E isso, aí entra o brilhantismo de sermos humanos, nada substitui isso aqui. Não substitui. Se eu estivesse gravando o podcast com você online e você online, seria outra coisa. Diferente. Porque tem coisas aqui que a gente só percebe aqui. E isso a IA não faz. Essas nuances a gente percebe no olho. Verdade, você sabe. O olho é a porta da alma. Então, assim, verdade. Tem coisas que o nosso cérebro é preparado, baseado para perceber. Putz, vou dar um exemplo. Por mais que aquela pessoa tivesse tido um score maior, se o presidente, na verdade eu acho que foi até isso que aconteceu, e o comitê decidisse pelo outro, ia ser o outro. Porque sentiu, né? Exato, sentiu. E aí você entra na palavra, sentiu. Eu acho que, eu tenho uma fala minha, Verônica, eu falo assim, quanto mais IA tem, mais IH serão necessários. Né? Que é a inteligência humana. Isso é insubstituível e sempre será. O que a gente vai ter é uma exponencialidade da produtividade para ajudar a gente a tomar a melhor decisão. Mas a decisão final é humana. Ou seja, os vieses, eles vão continuar existindo. Sempre. Eles servem para sobrevivência, para proteção. Sim, e atrapalham o julgamento, atrapalham tomar decisão, isso aí. Mas porque eles falam sobre uma necessidade nossa. Isso. Está sempre relacionado ao eu. Eu vou olhar aquela situação sobre a minha perspectiva. Com a minha perspectiva, com a minha percepção. O meu repertório, o meu significado. O meu julgamento. Tanto na minha vida, para tomar uma decisão profissional dentro de uma corporação, como na minha vida pessoal também. Total, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente faz isso. E repetição de padrão, né? É muito. Você sabe, você é psicóloga, então, às vezes as pessoas, elas erram num determinado relacionamento, mas aí quando ela entra, é muito comum a gente ver isso. Repete. Ela vai para aquele outro relacionamento, eu não tô falando de relacionamento só de amoroso, eu tô falando do relacionamento geral. Amizade, a pessoa repete aquele padrão. Por quê? Porque tem uma coisa lá no inconsciente, vamos dividir em 3. Inconsciente, pré-consciência e consciência. Consciência é um pedacinho, né? E tem uma fala que eu gosto muito. Enquanto a gente não olhar para isso, vai continuar olhar na repetição. Olhar para si, exatamente. Por isso que na repetição. Na abertura você falou autoconhecimento, eu acho que é libertador. Sim. Sim. Conhecimento e autoconhecimento. Eu acho que é a união dos dois. É você buscar conhecimento de ponta e autoconhecimento. Eu acho que é libertador. E quando a gente fala de autoconhecimento, é o que você falou, é regulação emocional. Tudo é emocional, meu. Tudo é emocional. Se você tá instável emocionalmente, você vai fazer alguma besteira, né? Vai tomar uma decisão equivocada, não vai ter... A emoção, ela, biologicamente, ela atrapalha nossas funções executivas. As funções executivas estão na parte frontal do nosso cérebro. Isso que nos torna humanos. Flávio, o que é humano? Humano é ter córtex pré-frontal desenvolvido, óbito frontal, dorso lateral, toda a estrutura do lobo frontal, o pré-frontal que está bem abaixo da nossa testa. Ele tem 3 coisinhas que a gente chama de funções executivas. Controle inibitório, memória operacional. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter controle inibitório. O que é controle inibitório? É controlar uma impulsividade.
O adolescente, até 25, 26 anos, ele não tem isso porque está construindo ainda o pré-frontal. E regulação emocional, né? E regulação é o pré-frontal emocional. que faz Porque vai para o pré-frontal, ele regula e volta, ele faz essa gestão. Flávio, então me conta uma coisa. A gente entendeu sobre os vieses, agora, esses vieses, o que tem a ver com crenças? Porque eu imagino que talvez alguns desses vieses, pela repetição, se tornam crenças. E como eles são construídos em ambientes, Isso aí. em experiências, em memórias que a gente já viveu, talvez a construção de crenças venha ali para dar uma fixada nesse... Aí entra aquilo que eu falei. Exato, Verônica. Aí entra aquilo que eu falei. A crença é construída através de uma capacidade incrível de alguém contar uma história. Então, eu acho que todo mundo tem que ler Harari. Né? Perfeito. Eu acho que todo mundo... Putz, Tem que onde que começa a tua libertação com relação ao conhecimento? Lê Harari. Eu diria para ler os 4 livros, mas começa com Sapiens. O Sapiens Lê o Sapiens e entende aquilo. Lê livre de qualquer julgamento. Ele é um cara brilhante. Ele esteve no Brasil, no Roda Viva, alguns programas, e também recomendo você assistir o Harari. Então, a gente só é gente por causa que a gente acredita numa coisa chamada realidade imaginada. A gente não sabe se existe, mas alguém contou uma história. Isso serve para várias coisas, tá? Alguém contou uma história e a gente criou aquela crença. Então, a crença é a partir da história. A história, ela parte do pressuposto de uma habilidade enorme que algumas pessoas têm, por isso que me dá muito medo da palavra. O poder da palavra é muito perigoso. Sim, total. Por isso que eu fui estudar muito comunicação. Eu fui estudar comunicação por quê? Porque, peraí, a pessoa me fala uma coisa, outra fala outra coisa, outra fala outra coisa. Vai depender do meu estado emocional naquele momento. Da absorção. Da absorção, para eu transformar aquilo numa crença. E aí... acontece o que está acontecendo no mundo. As pessoas que têm crenças muito fortes, baseadas em um alto significado, atrelado a uma forte questão emocional, ela ultrapassa qualquer barreira ética. Muito. Então, o que a gente vê dentro das empresas? Falta de ética? Sim, por quê? Por crenças construídas em uma ideologia ou uma comunicação de um momento que a pessoa estava na vida dela. E aí a gente repete o padrão. O ser humano tem, aí é o viés da confirmação, tem vários, né? Viés da confirmação, da disponibilidade, o efeito halo, ou halo, né? Tanto faz. O viés o efeito Dunning-Kruger, né? Que a pessoa subestima, é uma pessoa que ela tem uma capacidade, ela acha que ela tem mais. E aquela que não tem, acha que tem menos. E aí ela passa informação que muitas vezes não é válida. Exatamente, né? Que não é correta. E o mundo das redes sociais traz isso o tempo inteiro para nós. A gente precisa ter essa capacidade de discriminação o tempo inteiro. A internet deu voz para muito idiota, né, Verônica? Para verificar as informações que estão sendo ditas, né? O tempo todo. A internet deu voz para muito idiota. Eu acho assim... Eu sempre sou assim. Muito conhecimento raso. E aí a gente se perde um pouco, não aprofunda, exato. E estudar, eu sempre falo o seguinte, estudar dá trabalho. Né? O que é estudar? Estudar é você se tornar um objeto ativo de aprendizado e não só passivo. É usar os dois. A gente estava falando disso antes de começar a gravar, né? Então, o que é estudar? Olha que loucura. O brasileiro, ele não lê livro. O número de livros ano que um brasileiro lê é muito pouco, é menos de 1. Segundo o estudo da FGV de alguns anos, menos de 1 livro ano uma pessoa lê. E aí, se você for analisar a qualidade do livro, o substrato do livro, é livro que não é classificado como um livro bom. É um livro mais ou menos. E aí, se você pega a média de 200 páginas... Que não tem a profundidade, né? Que não tem um conhecimento que vai te agregar em algo. O cérebro quer sobreviver. Se tiver frio, ele quer ficar no quente. Quietinho. Por isso que no frio ninguém vai sair para fazer atividade física. Se tiver comida gordurosa que te faz fonte de prazer rápido, você vai ficar vendo Netflix o final de semana inteiro no frio, comendo comida gordurosa e não vai sair para treinar. Então, é isso que o cérebro quer. O que uma pessoa que objetiva futuro de qualidade inteligente que a gente faz? Ela faz o contrário. Ela contrapõe o cérebro para sobreviver. Para sobreviver, eu quero viver com mais qualidade. Para eu viver com mais qualidade, eu tenho que estudar. A única eficiência para você evoluir... Eu tenho que suportar o desconforto. Eu tenho que suportar. A melhor mudança que tem para o cérebro é lidar com desconforto. E provocação. Adulto precisa ser provocado e precisa lidar muito bem com desconforto. Curiosidade, questionamento, instigante o tempo inteiro, né? E fomenta a criatividade, né? Do grande Ken Robson, que eu recomendo também que todos conheçam.
Ele tem um vídeo lindo que é Mudando os Paradigmas da Educação. Ken Robinson é uma referência, já morreu, Sim. mas uma referência em criatividade. E ele fala, estão matando a criatividade das nossas crianças. E o adulto que todo mundo era criativo. Quando a gente perde criatividade, a gente fica com menos valor. Porque Aumenta viés, aumenta crença, Tudo. aumenta tudo, né? Aí piores decisões, regulação emocional vai para as cucuias. Ó, um exemplo, né? Vários de vocês provavelmente estão me vendo a primeira vez. Olha que loucura esse dado relacionado a viés. Vários de vocês estão me vendo a primeira vez. Sim. Então, imagina o seguinte, você está me vendo por uma tela, né? Você está me vendo por uma tela, você está vendo aqui minimamente 30%, 40% do meu corpo. Então, eu vou explicar como que é formado o viés. Você está vendo 30%, 40% do meu corpo. Quando eu apareci, a Verônica me deu ok, eu comecei a falar, o que acontece com o teu cérebro em questões de segundos? O teu cérebro vai buscar uma informação por similaridade, ele age por similaridade. Ele vai falar assim, o que eu já vivenciei com algo parecido com o Flávio? E aí, tom de voz, biotipo, óculos, cor. Então ele vai pegar todo o elemento que eu te passo, que é, tatuagem, tudo que eu te passo, anel, tô batendo em tudo aqui. Depois o estúdio vai brigar comigo. Então, assim, tudo que eu te passo, anel, relógio, tudo isso é informação. Em segundos, dura 3 a 7 segundos, você já formou uma opinião sobre mim. Você. E essa não tá na tua esfera de consciência, é inconsciente. Então, vou dar um exemplo. Se você teve um professor que você odiava quando você era criança, e esse professor tem uma voz ou um biotipo parecido comigo, você já começou esse podcast e falou, você já nem tá ouvindo. Nem quero ouvir mais. E assim, os nossos avós, pais, falavam que pra gente conhecer alguém, a gente precisava comer 1 quilo, não sei se tu sabe disso, de sal. Que significa o seguinte, eu tenho que passar muito tempo com uma pessoa para conhecer valores, princípios, se é uma pessoa de bem, do bem. E aí eu vou criando, gosto dela em determinados pontos e outros não. Exatamente, exatamente. É muito interessante isso. E aí a gente vai fazendo os julgamentos, de novo, né? Como eu te disse, de acordo com aquela nossa história, a nossa experiência. Né? E isso vai definindo quem nós somos hoje. E assim... A gente é uma totalidade, na minha humilde experiência, né? Das pessoas que a gente convive, das coisas que a gente come, das viagens que a gente faz, dos livros que a gente lê. Quanto mais diverso for a tua rede de contatos, a gente tem um viés, Verônica, a gente procura sempre os iguais, que é o viés do status quo. Então, o que é esse viés? É muito mais fácil eu me aproximar de gente que pensa como eu penso. Então agora é muito mais difícil. Por quê? Por causa de um viés e de crenças. Você foi muito feliz quando falou, crença e viés andam de mão dada. Um é significado, outro ambos são significados ao longo da vida. É muito mais fácil você conviver, você vê as tribos, né? As tribos, eu digo, não tô falando tribo indígena, tô falando núcleos de grupos de pessoas. Então elas vão conviver com que todo mundo é igual. Eu gosto disso, eu penso dessa forma. Então... Isso, do ponto de vista evolutivo, é o que menos você deve fazer. O que você tem, não que você não deva fazer, você tem que conviver com as pessoas que você gosta, mas buscar o diferente. Eu tive uma aula com a Roseline de Torres, a melhor aula de liderança que eu tive na minha vida. Ela tem um TEDx, eu vou passar para você, você compartilha com ela. O TEDx é What Make Great Leaders, o que fazem líderes brilhantes. Essa mulher estuda há 25 anos liderança no mundo inteiro. É brilhante, tá? Brilhante. E ela, no estudo dela, ela prova que os melhores líderes, eles têm uma rede de networking diversa. E quando eu falo diversidade... Diferente do que você viveu. Então, eles são... E eu tô falando em todos os contextos. Culturais, geográficos, socioculturais, ideológicos, religiosos, etc. Quanto mais diversa for tua rede de contato, maior a tua mente se expande. E a gente consegue... ver perspectiva de problemas de formas diferentes. Porque se eu coloco todo mundo para resolver um problema que pensa igual, a chance de resolutividade é menor. Agora, se eu pego... eu tenho vários experimentos na indústria farmacêutica que eu trabalhei, da gente fazer focus group. Eu trabalhei com oncologia, virologia um bom tempo. E divisão hospitalar. A gente lançou uma medicação há muito tempo atrás para hepatite, e o focus group, a gente trouxe um monte de gente que não tinha nada a ver, para discutir disponibilidade de uma medicação. Então a gente levou taxista, um arquiteto, uma psicóloga, gente que é paciente,
que tem que pode ser paciente, eles não eram pacientes, mas que poderiam ser paciente, todo mundo algum dia vai ser paciente, infelizmente, faz parte da vida. Então, de acordo com isso, a gente colocou, foi o melhor focus group que a gente teve, porque anteriormente a gente levava só o mesmo grupo, pessoas que já têm hepatite, que são da área da saúde. Eu falei, a pessoa está enviesada. Agora, como que a gente traz pessoas que não têm ideia do que vai acontecer naquela discussão? Surgiram ideias brilhantes, baseadas em perspectivas diferentes. Ah, muito legal. Então, olha só. Eu falo bastante, hein? Não, é muito rico o tema. E aí, ó, nosso cérebro foi construído para sobrevivência. Perfeito. Existe o senso de pertencimento. Sim. Eu preciso pertencer ao grupo. Isso. Né? Eu preciso me sentir pertencendo a... Ah, sim. Né? Meu cérebro precisa economizar energia. Perfeito. Para a gente tomar melhores decisões e ter uma agilidade maior naquilo que eu preciso tomar decisão naquele determinado momento de forma mais assertiva. Vamos lá, economizar energia. Tudo isso faz com que a gente entre... E eu fiz um episódio falando sobre a dificuldade da mudança, né? Sim, o cérebro não gosta de mudança. A gente não gosta de mudança. E o cérebro, qualquer história que você conte para ele vai acreditar. Isso. O viés da confirmação. Né? Depende da habilidade comunicacional daquela história. Exato. Então, parece que eu fico sempre na zona de conforto daquilo que eu estou adaptado e aconchegado. Perfeito. Tá? Só que a gente sabe que a nossa evolução, nosso desenvolvimento, nosso crescimento, a gente regula melhor as nossas emoções, a gente toma melhores decisões. Quando a gente cresce, né? E quando a gente faz exatamente o oposto que o cérebro quer. Exatamente. A resposta disso é fazer exatamente o oposto. O oposto. Só que o cérebro vai lutar. No começo, isso, sim. Né? Então, vamos lá. Na prática, como é que a gente exercita isso para que a gente possa trazer um desenvolvimento melhor? Perfeito. Excelente pergunta. O cérebro, ele cria esse padrão, tá? Então, hierarquicamente, ele é padronizado em estruturas que a gente chama de caminhos neurais, para ficar fácil. E então, vai nessa repetição ele vai fazer uma cicatriz neural daquilo que você aprendeu. Isso. Começa vai cerebelo, hipocampo, tem algumas estruturas muito nobres que estão envolvidas nisso. Então, aí eu começo a mudar esse padrão. Tá lá, a zona de conforto tá um padrão ali. Vou dar um exemplo corporativo que eu vivi muito. Então, a gente tem uma metodologia chamada PBL, que é Problem-Based Learning. Você vai colocar na sala um grupo de pessoas diferentes, vai colocar um problema e essas pessoas vão pensar em todas as hipóteses possíveis para solucionar aquele problema. No primeiro bloco dessa atividade, o cérebro vai buscar o quê? A resposta rápida. E eu sempre falo o seguinte, o tamanho do problema, e o que é problema? É a diferença entre a situação atual e o objetivo, o objeto, a meta. O que é problema? Qual que é a tua meta? A minha meta é essa. Qual que é a situação atual? É essa. Tá abaixo da meta? Tá. Esse é o tamanho do teu problema. Sim. Tá, então, resumindo, o problema é isso. Quando a gente faz isso, o primeiro bloco da atividade, as pessoas vão tentar respostas rápidas. Por quê? O mundo tá mais rápido, Verônica? Tá. O mundo exige que a gente responda o WhatsApp na hora. Por quê? A gente tá numa infotoxicidade que todo mundo tem que ser ágil e rápido. Isso é contra a nossa biologia. A gente perdeu a capacidade de pensar. O que está faltando? Pensamento crítico. O pensamento crítico, ele tem alguns vieses, né? É formado por viés, é formado por uma série de coisas. Mas, em especial, por excesso de informação. A gente está com excesso de tela, a economia da distração, não é nem na economia da atenção, está todo mundo distraído. Isso faz com que a gente tenha uma percepção temporal de tempo errado. Então, a gente acha que o tempo está mais rápido. O tempo é o mesmo. Né? Os 12 meses, 24 horas, mas todo mundo tem pressão. Caramba, tá mais rápido. Claro. Só que aí eu me acelero, né? Eu me acelero. E o teu cérebro vai criar esse padrão de ansiedade fora do contexto. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Né? Saúde mental, nunca se falou tanto de saúde mental e nunca se perdeu tanto de saúde mental. Você trabalha com isso. Então, as empresas estão pirando as pessoas literalmente, porque tá todo mundo nesse bolo. Eu falo para chegar na resposta prática. O tamanho do problema tem que ser proporcional ao tempo de discussão que eu vou ter. Então, exige tempo. Dedicação. Dedicação e tempo. Aí eu chamo isso de foco atencional. O foco atencional, ele é precursor do processo de aprendizado. Só que o que traz o foco atencional é uma coisinha no cérebro chamada sistema atencional preservado. A gente tem regiões no cérebro que captam a atenção. Então, por isso que a economia da atenção, que na minha opinião sempre existiu,
A diferença é que agora você tá com a tela, excesso de tela, ó, eu coloquei meu celular para baixo. Se meu celular tivesse para cima, tá cheio de notificação. Então, eu automaticamente conversando com ela, se eu tô com o celular para cima e ver uma notificação, o que eu vou fazer? Ela é desenhada para isso. Então, eu vou olhar a notificação, de acordo com a pessoa que me mandou a notificação, a intensidade emocional acabou aqui. Eu perdi fluência, perdi presença. A pior coisa que tem numa relação humana é você falar com alguém com o celular na mão. Pior coisa, você tá dizendo ali, putz, ó, você não é importante para mim, né? E a gente tem uma coisa chamada cérebro social. O cérebro nasceu para viver com outras pessoas. Então, para responder, o contramão do viés é tempo. Tempo, dedicação e pensar. Pensar gasta mais energia. Então, o cérebro não quer pensar. Ele quer solução rápida. O que me assusta agora é todo mundo usando a IA. A IA veio, vai ter que usar. A questão é que a gente está emborrecendo. Você tá usando? Você está perdendo a analogia. Nada substitui isso aqui, pessoal. Não. Papel e caneta e leitura o tempo todo. Insubstituível para o cérebro. Pode ser 2100, 2200. Papel e caneta e leitura é insubstituível do ponto de vista de construção cerebral. Isso te faz uma cognição, trabalha a cognição de alto nível. É você pensar antes de falar. Eu tava vindo para cá, eu adoro falar de viés, mas eu sou o pirado do papel e caneta e de mapa mental. Então eu tava vindo, putz, eu fiz aqui o meu mapa mental para ter uma conversa com você, né? Sim. E aí eu falo muito sobre pausas. Boa. Quando você fala que você precisa de um tempo atencional, é isso, né? Você pausa, retira todo o excesso. Fica só com alguma coisa. Você constrói um ambiente favorável, isso. né? E para você se permitir. E eu acho que isso é até uma forma de economizar energia, porque se o ambiente fica rodando, exatamente, se o ambiente fica rodando, você está ali dividindo sua energia o tempo inteiro, né? E aí você consegue usar isso para construir algo. Tem uma área da neurociência, a minha área de estudo chama neuromanagement, que é neurociência aplicada à gestão de pessoas e empresas. Sim. Tem uma área da neurociência chamada neuroarquitetura. Então, o que ela faz? Ela estuda, a Priscila Benck, que é uma querida, já tive a oportunidade de estar com ela, mas é uma arquiteta, especialista em neurociência. O que ela faz? Ela cria o ambiente de acordo com a natureza do negócio. E isso é provado em hospitais, tá? Então, hospitais, ressonância magnética área infantil, a minha vida inteira eu estava dentro de hospital. Tem alguns hospitais que são brilhantes nesse aspecto. Então, ele vai criar um ambiente mais favorável para uma criança. A cor da parede de um hospital vai determinar um comportamento. Sim. Então, o ambiente... E uma emoção também, E uma emoção. O ambiente que você deixa ele mais calmo, aliás, a arquitetura aqui é bem legal. O ambiente que você diz mais calmo, cinza é uma cor excelente para ambiente, porque ela combina com tudo. Então, assim, enfim, não tô entrando em Feng Shui, mas não que eu não acredite, eu acho que faz total sentido, mas o que eu quero dizer é, o ambiente para estudar, ele tem que ser convidativo. Então, é pouco estímulo. E, falando em ambiente externo e ambiente interno? Regulação emocional, aquilo que eu falei. O tempo todo. Tempo todo emoção. E a emoção é como a gente tem uma cultura, Verônica, a gente pouco fala de emoção porque a gente acha vulnerabilidade. Então as pessoas não falam de sentimento. Sim. E tem um tipo de canvas, depois eu te passo, tem um canvas que você faz, é tipo um exercício para você entender como que tá teu emocional. Eu recebo muitos executivos, né, como clientes. Eu tenho uma pergunta que eu faço não sei quantas mil vezes no dia, o que é que você tá sentindo? Eles olham para mim e falam... Nem sabe, porque não pensa. Então a gente começa com todo um trabalho de percepção no próprio corpo. O que você está sentindo, o que seu corpo está te falando, né? Mas para que isso, Verônica? Eles me questionam, Verônica, para que isso? Eu falei, porque esse é o começo de tudo para você entender, ter consciência, começar a se conhecer, entender seus vieses, perceber o quanto as suas crenças estão limitando ou não você. Né? Para que você consiga construir minimamente uma base que te dê suporte para você atuar no seu dia a dia. Isso aí. Eu acho que toda a conversa deveria começar pelo sentido. Exato. Porque é a coisa mais importante. A mesma coisa, um líder que ele chega se sentindo sem essa consciência e de repente ele tá um pouco mais nervoso ou mais, sei lá, frenético, e ele chega numa reunião que as pessoas precisam resolver um problema, ele chega com esse sentimento, é externalizado, todo mundo percebe. A autenticidade e genuinidade de alguém, a gente percebe, não precisa ter estudo de não verbal. Não. A gente sabe quando alguém está sendo autêntico e genuíno. Exato. Então o ambiente grita. E eu acho que todo mundo deveria ter esse trabalho que tu faz, que peraí, vamos conversar primeiro sobre sentimento? Porque muita gente acha bullshit, acha besteira. E não é. Me alegra, porque eu tenho visto um movimento, Verônica, nesses últimos
Anos, poucos. Mas eu tô vendo que, pelo menos aonde eu passei, alguns líderes estão preocupados com isso e estão entendendo que isso é fator determinante. Sim. Eles já começam a ter uma gestão, uma percepção emocional. Tem. Que vira-chave. A gente ainda tem uma liderança muito focada em comando e controle. Muito se fala, isso é claro. Há tempo atrás, que as coisas demoravam muito tempo para mudar, funcionava. Hoje não. Então, tempos atrás, demorava muito tempo para mudar, né? O mundo era muito igual. A mudança mesmo está nos últimos 100 anos. Uhum. E agora, se a gente pensar em termos de tecnologia, está nos últimos 20 anos. 2020, a gente está em 2026. 2030 vai ser outro planeta. Por causa de agente de IA e uma série de coisas. A computação quântica, tá vindo coisas aí que a gente tá falando, mas 4 anos vai piscar, vai ser outro planeta. Tanto é que a gente fala em treinamento de habilidades e não de competências mais. Exato. Né? Eu tenho que treinar habilidades para sobreviver nessa inevitabilidade do futuro. Sim. E aí eu acho que quanto mais você se conhece, melhor fica, né? Total. Esse seu movimento e esse seu posicionamento diante dessa mudança também muito rápida. Total. Né? Então eu sei quem eu sou, eu sei quais são as emoções que interferem nas minhas decisões, ou que emoção interfere em determinado. Por que eu me comportei daquele momento, naquele jeito, naquele ambiente, o que disparou em mim. A gente tem um fator muito instalado de segurança. Eu conheço muita gente que, embora tenha muita clareza que a equipe é a coisa que mais importa na tua empresa, é o teu capital humano, é a tua equipe, para quem é líder. Só que muita gente olha só pra cima. Então a gente ainda tem o viés da autoridade. Verdade. O viés da autoridade o que me importa é meu chefe estar bem. Não a minha equipe. Não, o que me importa é eu estar bem com o meu chefe. Isso é muito enviesado no Brasil e em alguns países da América Latina. Eu cuidei da América Latina um período na minha vida, né? Eu viajava muito. Mas o adoecimento vem daí, não vem? Vem, total. Eu viajava, ia pro México, Colômbia. É exatamente a mesma coisa. O pessoal quer estar bem com o chefe. Se eu tô bem com o chefe, eu tô feliz. E, na verdade, nem sempre e eu começo muito... Quando ele vem com essa conversa pra mim, eu falo assim, tá, mas se você não estiver bem, você não vai estar bem com o seu chefe. Não existe essa possibilidade. Por isso que então, vamos lá. Exato. Como é que tá seu sono? Isso. Como é que tá a sua atividade? Aí você começa a olhar, você fala, meu Deus, precisa ajustar tudo isso. Exatamente. E eles não conseguem, no começo, entender. Mas aí, ajusta isso, tá? E o que você tá sentindo? Olha para suas emoções. Aí eu falo, nossa, eu já consigo ter um conhecimento maior, até para que eu possa me posicionar com o meu chefe ficar feliz comigo também, Perfeito. Não é só eu ficar feliz com ele. Eu tive uma época da minha vida que eu tive numa empresa no qual eu tive uma equipe, na verdade quase sempre eu tive equipe, e eu tive uma pessoa que era brilhante no que fazia, só que estava com a vida de ponta cabeça. E a gente sabe que, como eu disse no começo, é insustentável. Então, um relacionamento, um caos. A pessoa, eu chamava ela para conversar fora da empresa, porque o ambiente também determina. Então, eu não tomava café na empresa. Tomava café fora da empresa. Eu falava, depois do almoço, vamos tomar um café ali e bater um papo? E eu perguntava para a pessoa, e aí, me fala de você. Desde que a pessoa me dê permissão para eu invadir a vida pessoal dela. Invadir, eu digo, para saber minimamente, mas a gente sabia que estava com vários problemas. Essa pessoa resolveu o problema, questão, porque a gente foge de conversa difícil, você sabe disso. Então, o meu papel era ajudar essa pessoa a ter uma conversa difícil com quem ele precisava. E eu, como líder dele, porque era brilhante essa pessoa no que fazia. E eu falei assim, olha, se você não entende... inclusive, indiquei psicólogo, indiquei psiquiatra. Eu sempre falo o seguinte, tem 3, o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra. Quem que cuida de quê? O psicanalista é passado, o psicólogo é presente e projeção do futuro. E o psiquiatra é biológico. Ele vai ver como que tá a tua resposta química e vai trabalhar. Então, o que é o certo? Dependendo da situação, os 3. E, né, aí eu falei com essa pessoa, mas é incrível. O humor e a performance dessa pessoa mudou quando ela teve a conversa difícil e resolveu essas questões pessoais. Porque a vida é assim. Sim. Né? Que nem eu sempre brinco, o Mike Tyson disse que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. É verdade, a gente tá bem mal, bem mal, bem mal. A questão é como que você vai regular isso para saber lidar com essas dores e amores ao longo da vida. Sim. O autocuidado não é luxo, né? Não, ele é o meio que te sustenta em absolutamente tudo, né? Então, não dá para negligenciar. O ser humano, ele compara por natureza. A gente compara. Sim. E então, no mundo corporativo, putz, Flávio, qual que é o maior veneno que tem no mundo corporativo? Na minha opinião, ego e vaidade. Né? Ego e vaidade é o maior veneno.
as pessoas, se não forem gentis, entender que tem gente que é melhor que você em alguma coisa, você é melhor que outra pessoa, e junto a gente é melhor, aí a gente ganha. Agora, quando ficar competição dentro do mundo corporativo, ferrou. É isso. Muito bom. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. Mas vamos lá. Resumindo, o que a gente, como ser humano, precisa para cuidar do nosso cérebro, para cuidar da gente de uma forma geral? É porque eu falo muito dessa coisa mais integrativa, né? Corpo, mente, espírito. A gente vai juntando isso para ter esse olhar. Mas o que a gente precisa para lidar melhor com as mudanças? Eu tenho uma professora, a Franciele Mafton, que ela fala assim, a gente só muda em chão seguro. Porque e a gente fala muito de segurança psicológica dentro do corporativo, né? Porque eu só consigo construir um terreno para que eu me sinta confortável em mudar, em transpor esses viés, essas crenças e os meus hábitos e parar com as repetições quando eu estou me sentindo mais seguro, né? O que você falaria para as pessoas para que elas pudessem cuidar mais para poder fazer esse movimento com segurança? Boa. A gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade intencional. Então, mas vai com medo mesmo. Vou dar um exemplo. A única forma de você gerenciar medo tá numa estrutura muito nobre dentro do nosso sistema emocional límbico, que é a ínsula, e algumas amígdalas. Então, amígdala cerebral que a gente tem, tá? Pra eu falar amígdala, o pessoal tem no cérebro também. E aí, a única forma de você regular o medo é enfrentando o medo. É estando no ambiente que o ambiente que te desconforta emocionalmente é um ambiente em dosagem mínima homeopática que você tem que prover. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho medo de altura. O que você tem que fazer? Vai primeiro numa altura pequena, média, até conseguir gerenciar a tua emoção para estar numa altura mais alta. Isso serve para tudo. Se você tem problema com uma pessoa que você não se dá, mas precisa trabalhar com ela, o que você tem que fazer? Ficar com ela. Né? Tem que estar com ela. E conseguir gerenciar o teu emocional no caso de pessoas. Isso serve para tudo. Então, o que te tira o contexto emocional é o exercício que você vai ter para estar nesse ambiente em dosagens menores. Eu tenho medo de falar em público. Como que você vai perder isso? Falando em público. Microexposição. Você não precisa falar para 1000 pessoas, mas vai falar primeiro para 3, 4. Vai dar uma aula para 3, 4. Existem vários trabalhos com relação a isso. Mas eu acho que antes disso começa no querer. Então, o querer é o que você falou, é a autoconsciência. Eu acho assim, o que para mim é evolução? É quando você lança um olhar inteligente sobre você mesmo, livre de autossabotagem. Então você sobe, vê você e fala assim, peraí, deixa eu me auto-sabotar menos? Se auto-sabotar 100% é muito difícil, porque a gente tem um aspecto emocional, tem uma série de coisas envolvidas. Ou seja, quando perguntarem teu peso, fala o teu peso real. Né? Não diminui o teu peso. Tô dando exemplo. Ou aumenta para você se convencer de algo. Ou seja, joga a real com você. Putz, eu não... E esse que é o que a gente falou no começo. A busca do desconforto em dosagens homeopáticas, o cérebro não gosta de mudança, mas ele padroniza muito rápido. Quer dizer, ele se adapta rápido por causa da neuroplasticidade intencional. Isso. Então, se você começar a fazer o que te desconforta, depois vai te confortar. Um exemplo clássico disso a gente tem uma coisa chamada homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio. O corpo, um órgão, é interdependente de todos os outros órgãos. Então, não é a independência ou morte, é interdependência ou morte. Né? No passado, a gente falava independência ou morte. Hoje, a biologia, o mundo fala, cara, é interdependente ou morte. Se você não entender que a gente é um sistema equilibrado e um organismo vivo, ele precisa do quê? O sistema digestivo, ósseo, cardiovascular. Movimento. E quanto mais você tiver a regulação emocional, melhor vai estar regulado todo o teu sistema corporal. Eu acho que isso é o começo, é a autoconsciência. E é um exercício constante. E olha, vou te falar, Verônica, a gente usa pouco uma coisa que tem muito tempo. Papel e caneta resolve muita coisa. Então, se você pegar um papel e colocar assim, de forma prática, pega um papel, eu faço isso todo ano, faz uma linha, coloca assim, quais os hábitos que atrapalham a minha vida? Os hábitos negativos que você tem. Coloca do outro lado, quais hábitos positivos você ainda não tem que construir. O que você tem que fazer? Trabalha para diminuir ou eliminar esses e trabalha para fomentar esses. Se você começar E a gente tem uma tendência a querer fazer tudo muito rápido. E nem cada um tem um tempo, né? Então, se permita dar o tempo para isso, mas faz. Porque tem gente que fica dando tempo, procrastina e não faz nada. Sim.
Né? Então, eu acho que é consciência com papel e caneta. Em aprendizagem, a gente pouco usa o córtex visual. Vou dar um exemplo. Plano de ação não é para estar dentro do teu computador. Se você tem um plano de ação, é para você imprimir e colocar no teu escritório. Porque quando você vê um canvas de colocar na parede, você vê, e isso te desconfortar, isso vai ser o que vai te mover a ação. Então, eu sou o pirado do Canvas, tá? Minha palestra, meus workshops, tudo que eu faço tem Canvas. Minhas aulas, agora eu tô indo dar aula. A aula é sexta, sábado e domingo. Vão ter 3 Canvas durante a aula. Então, pessoal, conteúdo e Canvas. Eu acho que isso resolve bastante a gente usar o córtex visual, porque ele incorpora no teu cérebro. Parece uma besteira, mas não, tá? Visualizando isso. O tempo todo, né? Porque senão você vai esquecer. Você vai perder. Você fica no celular, você fica no computador, já era. Já era, perdeu. Né? Então tem que estar ali visível para você, em contato todo dia, com microações pequenas, passo a passo, para você fazendo essa exposição com segurança. Mas ao mesmo tempo com segurança, mas ao mesmo tempo avançando no medo. Consistência sempre vai ganhar de intensidade. Não adianta você ir pra academia uma vez por semana e treinar que nem um louco. Agora, se tu for um pouquinho todo dia, vai ganhar da intensidade. Isso é em tudo. Já vai ter mais significado. Maravilha. Oh, que delícia, que papo bom. Muito bom, muito prazer bom. Imenso, foi muito legal. Que bom, gostei, obrigada. Eu acho que a gente entregou conteúdo e práticas para as pessoas começarem a se mobilizar para isso. Não, prazer enorme. Quer deixar seus contatos? Gente, o livro maravilhoso, quer falar um pouquinho sobre ele para a gente finalizar? Rapidinho, 4 anos. Bom, eu comecei a estudar cérebro em 98, quando eu trabalhei com medicação para o sistema nervoso central. Então, eu conheci o cérebro sob a perspectiva da doença e do tratamento. E pirei, tá? Eu literalmente fiquei fascinado com esse nosso objeto lindo chamado cérebro. Popularmente falando, porque o certo é encéfalo. Isso aqui, a capa do meu livro é um conectoma. Conectoma é caminho neural. É claro que é uma parte artística de um caminho neural. E o nome do livro é Neuromanagement, Cérebro e a Gestão do Futuro de Pessoas e Organizações. 4 anos escrevendo. Eu viajava muito a trabalho, então eu peguei parte do meu... 4 anos? 4 anos para escrever esse livro. Eu viajava muito, então eu peguei parte do meu tempo ocioso, que eu ficava em algum país trabalhando, ia pro hotel, escrevia. O que eu aprendi, se você não tiver meta, mesmo sem ideia, tem que escrever, você não vai sair um livro. É muito difícil, com toda... humildade, mas é muito difícil escrever um livro. Para mim foi. Para mim foi. E aí, 6 meses de revisão editorial com um cara brilhante, que me ajudou a ter um olhar crítico. Eu lancei o livro em 2024, tá indo super bem, tá? Em um monte de lugar. Então, aqui é um livro que ele traz, primeiro, conhecimento sobre a neurociência, entre um pouquinho neuroanatomia, mas tudo de uma linguagem muito acessível. E depois do capítulo 5... Perdão, do 10 até o 15, é a aplicação da neurociência em contextos que a gente pode melhorar. Então, aprendizagem, tomada de decisão, comunicação, criatividade e inovação, enfim. Eu entro em alguns blocos que foi a minha vivência no mundo corporativo. Então, prazer, assim, e esse é teu. Esse eu trouxe para você. Obrigada, já tá aqui autografado para mim. E me acham facinho, Verônica, @Flávio Maneira, eu sou facinho. Digita aí, tu vai ter tudo. Flávio Maneira. Maravilha. Valeu. Muito bom. Obrigada, Valeu, Flávio. obrigado. Obrigadão. Valeu. Obrigada, pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio.